No livro da Sra. Saunders, que mencionei no artigo anterior, a inversão do detalhe FHC é, no fim das contas, dos males o menor. A tese essencial da obra, a de que a CIA até ultrapassou a KGB em seu esforço de seduzir e manipular intelectuais e escritores, é de alto a baixo uma inversão. Um dos fatos centrais da história das ideias no século XX foi a ofensiva cultural soviética no Ocidente, que começou bem antes da Segunda Guerra Mundial, mutatis mutandis, continua até hoje. A extensão desse fenômeno pode avaliar-se pelo fato de que a influência comunista no cinema americano, começando modestamente com a Writers Guild de John Howard Lawson, acabou por dominar Hollywood praticamente inteira a partir da década de 60, fazendo da indústria cinematográfica a fortaleza invencível do anti-americanismo cultural, lado a lado com as universidades e a grande mídia e V. Ronald Radosh, Head Star Over Hollywood. The film colony's long romance with the left, San Francisco, Encounter Books, 2005, E. Michael Medved, Hollywood vs. America, New York, HarperCollins, 1992. Jamais houve uma operação de guerra cultural tão vasta, tão rica e tão bem sucedida. A linguagem, os critérios de julgamento e os cacoetes mentais colocados em circulação pela KGB desde os anos 30 impregnaram-se de tal modo na indústria cultural e midiática dos Estados Unidos que hoje soam como se fossem o que há de mais genuinamente americano no mundo. Acentuada pelo fato de que a mentalidade pró-americana foi sendo banida e criminalizada ao ponto de que hoje a simples tentação de tomar partido dos Estados Unidos em qualquer guerra ou confrontação política soa como intolerável extremismo de direita, se não de racismo, a impressão de espontaneísmo autóctone do anti-americanismo chique dissipa-se assim que você rastreia a origem das opiniões, das figuras de linguagem e dos estereótipos dominantes, uma investigação que está infinitamente acima das possibilidades do leitor comum. Aí você descobre que hoje a elite americana fala do seu país na linguagem criada por Willy Munzenber, o pioneiro da ofensiva cultural soviética, Vecham M. Semekin, The Red Millionaire. A Political Biography of Willy Munzenberg, Moscow's Secret Propaganda Czar in the West, Yale University Press, 2003. A lenta mutação de mentalidade foi criando as condições para que, depois de muitas décadas de preparação psicológica, o eleitorado americano aceitasse, às tontas, um presidente empenhado em socializar de um só golpe a economia americana, em desmantelar o sistema de defesas do país e em criminalizar toda e qualquer expressão de patriotismo americano tradicional. Contra a influência avassaladora e onipresente da propaganda soviética, tudo o que a CIA fez foi esboçar, nos anos 50, um congresso pela liberdade da cultura e, imitando em escala miniaturizada os procedimentos do concorrente, financiar revistas de cultura, seduzir artistas e jornalistas, etc., com duas diferenças. As verbas a seu serviço eram incomparavelmente menores. A Sra. Saunders fala em dezenas de milhões de dólares, é uma miséria pelos padrões da KGB, e seus colaboradores participavam da coisa por livre vontade, sem medo de ir para o Gulag em caso de recusa. Os próprios criadores da ofensiva cultural soviética acabaram caindo em desgraça. Karl Radek morreu na prisão em Munzenber, esgotada sua utilidade, foi assassinado a mando de Stalin. Omitindo-se de todo exame comparativo, a Sra. Saunders cria a impressão de que o Congresso foi algo de tão majestoso, impressionante e temível quanto o chamado Munzenber Trust e a rede mundial de jornais, revistas, editoras, estúdios de cinema, estações de rádio, bancos, universidades e agências de turismo, presidida pelo maior gênio da guerra cultural de todos os tempos. Em conclusão, aquilo que foi, ante a pujança do adversário, nada mais que um tiro de estilingue, fica parecendo uma guerra imperialista descomunal, intrusiva e sem motivo. O simples cotejo geográfico bastaria para mostrar que as denúncias da Sra. Saunders não passam de encenação forçada. Vejam a extensão da presença comunista nas artes e espetáculos dos Estados Unidos e perguntem se algum estúdio de cinema, jornal ou negócio editorial em Moscou foi algum dia controlado pela CIA. A ofensiva cultural soviética penetrou fundo no próprio território americano, ao passo que os americanos podiam, no máximo, tentar defender algumas áreas de influência nos países amigos. Diante dessa desproporção, que é que pode ter havido de abusivamente imperialista no Congresso pela Liberdade da Cultura, exceto do ponto de vista da própria desinformação soviética, da qual a Sra. Saunders se faz, assim, fiel servidora? A Sra. Saunders eleva a hipérbole às alturas do delírio megalômano ao declarar que, subsidiando um exército de intelectuais e artistas, e a CIA funcionava, na verdade, como o Ministério da Cultura dos Estados Unidos.
A insinuação não resiste ao mais mínimo confronto com o anti-americanismo geral da indústria cultural americana, mas isso não abala em nada as certezas da senhora Saunders, nem muito menos amortece a credulidade de seus leitores brasileiros. Entre outras maldades gratuitas praticadas pela CIA, segundo disse a senhora Saunders em entrevista à Folha, esteve a proibição de que escritores progressistas, como Pablo Neruda e Jean-Paul Sartre, participassem da operação. Na verdade, escritores progressistas eram o grosso da tropa a serviço do Congresso, que cortejava a esquerda moderada para jogá-la contra a esquerda radical, uma burrada, na minha modesta opinião, mas nem por isso um dado histórico menos certo. E nem Neruda nem Sartre eram progressistas, a não ser no sentido que essa palavra tem, em código, no vocabulário da propaganda comunista. O primeiro era um agente pago da KGB, o segundo um virulento apóstolo do genocídio comunista, persuadido de que todo anticomunista é um cão e empenhado em mostrar à Europa a bondade e o humanismo do regime cambojano de Pol Pot. A Folha, que ela própria é um órgão de desinformação pró-comunista, naturalmente publica as declarações da senhora Saunders sem esses dados complementares que as desmentem por inteiro. Na mesma entrevista, a senhora Saunders revela toda a extensão da sua desonestidade quando o repórter da Folha lhe pergunta se as operações da CIA na guerra cultural se igualam à propaganda nazista e soviética. Não podendo responder que sim, pois o exagero seria flagrante demais, mas não querendo também admitir que o governo americano é mais decente que nazista ou soviético, ela se safa explicando que o que a CIA fez foi infinitamente mais sofisticado do que fizeram os nazistas ou soviéticos. Foi uma forma muito sutil de propaganda, em que as pessoas envolvidas em sua produção, e aquelas envolvidas em seu consumo, sequer sabiam o que é propaganda. Quem conhece história sabe que a CIA não inventou essa forma sutil de propaganda, apenas a copiou, atenuada, do que os soviéticos já faziam desde os anos 30. A propaganda indireta era a base mesma da técnica Munzenber nas democracias ocidentais, reservando-se a doutrinação grossa para o terceiro mundo e as populações dos próprios países comunistas.